Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Alessandro Matias, estou na área, se tocar é pênalti. E você está na Eu Pratico Esporte TV. Vamos atualizar? Simbora? Claro que sim. Para o jogo contra o Botafogo, o que é que tu acredita que o Daniel deve fazer e o que tu acha que deve fazer? Porque a gente tem, inclusive foi pauta sugerida aqui pelo meu querido, oh meu Deus, agora ele lascou o nome dele, daqui a pouco eu lembro aqui. Mas enfim, Alessandro, fala de esquema de jogo, né? A questão do paciência ficar ou não, do meio de campo, alguém sair, alguém entrar. Como é que tu imagina esse tipo de situação do Sport Clube do Recife para essa próxima partida contra o Botafogo no domingo? Então, Alessandro, vê só, que precisa Perdiliano, mudar... Perdiliano. Obrigado, Perdiliano. Vai lá, irmão. Um abraço, Perdiliano. Que precisa mudar, precisa. Que a gente viu contra o Juventude, beira o assustador da má vontade mesmo. Você não consegue ver os atletas competindo, sabe? Os caras parece que não tem nem sequer prazer de... Não vai honrar o clube, não. Não vai honrar o salário em dia. Honra pelo menos o dom que o Papai do Céu te deu de ser jogador de futebol. Nem isso, sabe? A gente consegue enxergar. Então, assim, tem dois caminhos. Ou ele vai fazer mudanças mínimas, que são as mudanças que agradam o torcedor. Aquela de tipo assim, eu quero ver João Silva ao lado de Thierry, eu quero ver Atencio de titular. Coloca no banco ou o Lucas Lima ou o Sérgio Oliveira, porque a gente tá vendo que os dois juntos. Ou ele vai para aquela zerada total. Ele vai utilizar todo mundo. Se tiver que colocar João, se tiver que colocar Atencio, se tiver que colocar Mateuzinho, Ramires, se tiver que colocar Pedro Augusto, Eric, ele vai colocar tudo que ele tem à disposição, porque quem está vivendo o dia a dia lá é ele, sabe, Alessandro? É muito tranquilo a gente julgar, questionar as tomadas de decisão de Daniel daqui de casa, né? Sentadinho, confortável, ventilador, batendo na cara. É muito tranquilo, mas Daniel tá lá na rotina. Tá olhando no olho de Lucas Lima, tá olhando no olho de Barleta, tá olhando no olho de Sérgio, de Rivera, de Zé Lucas, de Matheus Alexandre, de Hereda, e tá dizendo assim, meu irmão, eu não vou colocar em risco o meu trabalho, a minha credibilidade, a idolatria que o torcedor deste clube tem por mim, a troco de me expor por atletas que não estão querendo entregar o melhor, o máximo. O problema é político, o problema é externo, o problema é de bastidores. É necessário sanar. O jogador tem que estar à parte de tudo isso. Quando se contratou, deram qualidade para os caras, velho, para a família dos caras. Os caras moram no Paiva, irmão. Quem é daqui de Pernambuco, de Recife, sabe a qualidade de vida que é morar ali no Paiva. Então, se tu tem a melhor moradia, a melhor qualidade de equipamento para treinamento, concorda que o grupo é bom, concorda que esse é o treinador que tem a melhor capacidade possível de dar uma volta por cima, de dar jeito, e mesmo assim tu não consegue desenvolver, desempenhar um bom futebol, irmão, o atleta também precisa ser cobrado. Está o tempo inteiro se falando somente de porque o gestor, eu concordo, a gestão também está errada para um caramba, mas eu volto a repetir. Perfeito. Quer dar os nomes? Vamos dar os nomes. Yuri Romão, Rafael Campos, Guilherme Falcão, todos os recém-contratados, nenhum desses vai entrar em campo, não. Não são eles que vão cortar a bola, não são eles que vão chutar a gol, não são eles que vão procurar o melhor passe. Infelizmente, é preciso separar. Se existe um problema de gestão, vamos sanar isso no extracampo. Mas os atletas precisam entrar em campo e fazer melhor. O que é para agora, né? O que é para agora. Porque a questão política é para a próxima eleição e etc, etc. Mas para o campo agora, para a gente pelo menos ter uma esperança lá no final, né, pequena como seja, de alguma coisa acontecer, de alguma mudança, ou pelo menos a valorização da camisa do esporte.
que, como você, eu também há tempo que eu vejo isso. E não é por nada que a gente deu a informação aqui que, enfim, já não está mais atualizado, ou está, não sei, eu não fui mais atrás disso aqui, que existia alguns desequilíbrios, vamos dizer assim, de tratamento com um jogador ou outro, que é normal isso no Brasil. Eu estava vendo agora, por exemplo, a matéria, enquanto eu faço a pauta aqui, eu estava vendo um canal fechado e falando que agora é que Neymar foi treinar com o grupo, porque ele tinha as máquinas em casa, ele tinha coisas melhores do que o clube, e treinava no clube algumas vezes. Isso não pega bem, bicho. Por mais que isso não pega bem. Isso pode ser na Europa, isso pode ser em qualquer lugar, mas aqui no Brasil, em Recife especificamente, isso não pega bem. E pegou mal, né? Como a gente está colocando. Então, nesse sentido, eu concordo em número, gênero e grau. Primeiro, politicamente, hoje o protesto é para cobrar de jogador. Cobrar força, corrida, vontade, garra, né? Esse negócio aí, meu psicológico está abalado. Porra, então devolve o salário e não vai jogar futebol em canto nenhum, porra. Porque quanto mais se ganha, quanto mais você tem, mais pressão se tem. Quanto mais você cresce, mais o teu cupim, que é esse lombo que está aqui, ele vai ficar mais pesado para ser cobrado. Então, não tem isso. O que é que está acontecendo? O que é que falta? Apoio tem, como você falou. Torcida está em cima aí. Tá sendo pago, que ninguém sabe notícia do contrário. O clube tem estrutura, tem cobrança, uma torcida fanática. O que é que tá faltando, porra? Pra tu correr melhor, tranquilo, etc, etc, etc. Aí terminar o campeonato, vai ter uma vitória. Será que a gente vai passar por essa vergonha? Então a cobrança é em cima disso. A parte política, que eu concordo com você, que eu imaginava que hoje teria um viés também de mandar alguém tomar um suco de caju, ou coisa que valha, né? É que é normal, quem se coloca publicamente é que tem que se cuidar. Mas assim, é o viés da cobrança do elenco. Concordo contigo, que é o que tem para agora. Depois ou durante, aí sim, cobras, trabalha, aí vem depois a oposição, vem a galera, mas a torcida hoje vai cobrar que a galera dê sangue. É o que está faltando, pelo menos, nas partidas. O Sport morreu no segundo tempo. O Sport morreu. Como quem diz, no próximo jogo acontecer qualquer coisinha, e há chance de acontecer isso, que a gente vai jogar, sabe contra quem? Só para lembrar, um tal de Botafogo. Um tal de Botafogo, que estava jogando o Campeonato Mundial agora. A chance na Ilha de a gente ser humilhado, e que a questão não é ser humilhado, porque você pode ser agora, dê sangue, dê carrinho, jogue, levante a cabeça, faça o torcedor sentir orgulho de ter você dentro do elenco. É isso que o torcedor está querendo nesse sentido. Então, as mudanças que devem, porventura, acontecer, que deveria, pelo menos, é a saída do Paciência desse time. Paciência é um jogador de área. Discorda de mim quando você puder e quiser, viu, Thiago? Eu não vejo um esporte que não tem entrosamento, não tem estrutura de grupo ainda para jogar, e nem poderia, se a gente for tirar só pelo Daniel Paulista, mas isso vem de lá de trás. Daniel não é milagreiro e nem é mágico. Então, como é que eu vou jogar em função do jogador que a bola não chega e ele é um cara de finalização? Como é que eu vou fazer isso? Alessandro, vê só, eu tenho uma linha de raciocínio que eu penso o seguinte: a gente tem essa tendência natural de, como comentarista, como analista, avaliador, querer fazer análise individual. E sim, Paciência está devendo pra caramba. Eu não estou aqui, porque toda hora, tudo que a gente fala sempre é porque está passando pano. Não, eu estou querendo o melhor para o esporte. Paciência está devendo demais. Ele não tem conseguido fazer o básico de um atleta que não recebe bola em capacidade, que é fazer o pivô, quer conseguir prender uma bola, quer conseguir fazer com que aquele lançamento que desafoga o zagueiro, ele consiga reter a bola. Ele não tem feito nada disso. Mas, mesmo ele estando muito mal, os esquemas táticos do esporte transformam ele também numa vítima. Eu não lembro a última vez que Paciência pegou uma bola limpa para finalizar no gol. Não tem. Não tem. Eu acho que Paciência, nesses últimos 2 jogos, contra Ceará e contra a Juventude, ele não conseguiu virar para finalizar uma bola. E isso são características que respingam na consequência do mau encaixe do time. Lucas Lima é um ponta direito que corta para dentro, mas não bate em gol. Se você não bate gol, você não exige nem sequer do goleiro a possibilidade de um rebote. Porque se o goleiro rebota, o centroavante, que é bem posicionado, está lá para poder finalizar. E seria o Paciência. E se você não tem um cara que é um... Veja, Lucas Lima é um canhoto. Nunca ele vai ter nem velocidade, nem vai ter a característica de puxar para a linha de fundo para fazer um cruzamento, que é onde é uma das forças de Paciência, que é a jogada aérea.
Então, se na ponta direita a gente tem um ponta que nem cruza, nem bate no gol, você diminui por 2 vezes a possibilidade de ter um rebote ou de uma capacidade de jogada forte do centroavante. Paciência. Barleta joga sozinho na ponta esquerda o tempo inteiro. É bola nele, esticão, correria. Se Deus quiser, ele vai conseguir chegar numa linha de fundo e fazer um cruzamento, cortar para dentro. Então, o atleta não recebe uma bola em condições de finalizar hora nenhuma. E se o sistema não encaixa com ele, aí ele precisa sair do jogo. Mas se você mudar o sistema e potencializar a capacidade dele, talvez ele comece a funcionar. Então coloca Têncio de ponta direita, um cara que corta para dentro e bate no gol, um cara que corta para dentro e vê a passagem de um lateral direito para poder fazer o passe e um cruzamento. Quem sabe a gente veja um Paciência num perfil que encaixa. Não dá para a gente analisar o atleta, tem que analisar o 11. Sim. Mas assim, isso, concordo contigo. Mas hoje o Sport está tão longe de ter o Paciência com esse tipo de característica do time, que eu particularmente, eu acho, sem discordar de você, porque eu acho que você tá indo num viés bem legal, mas o tempo que a gente não tem era para ter, sei lá, no último jogo aí, um Atêncio, ou Sim. jogar sem atacante, tentando ir 2, 3 jogadores, enfim, mudar alguma coisa nesse sentido. Se bem que agora há a possibilidade aí, né, do Inácio e do Derek também aparecerem no time. E o que é que tu acha do Derek? Derek que foi criticado por alguns torcedores, a turma tá achando que vinha, né, Romários da vida aí, Pelés, sem grana e etc. Também sem querer dizer aqui que o jogador não vale, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, Derek e Inácio, esses dois fazendo o arroz com feijão, para mim, são titulares do time. E outra, o lateral que veio do Vasco, se eles eu até brinquei, se ele souber cruzar, eu até brinquei, ele é titular do time tranquilo. Então não precisa de muita coisa para ser titular nesse time do Sport. Concorda comigo? O lateral veio do Santos, né? O Kevson. Do Santos, perdão. Não, tranquilo, é porque eu sei que todo mundo faz a associação com o Riquelme, que veio do Vasco também, né? Mais ou menos. Isso, perdão. Isso. Não, obrigado, então, tranquilo. Na verdade é o seguinte, sabe? Assim, ó. Derek e Mateuzinho são 2 atletas que têm por principal característica a beirada, para depois centralizar. E se a gente for falar de beirada e disser que Derek e Mateuzinho chegam com mais capacidade de assumir a titularidade do que Atêncio, que já tá aí desde o início do ano, aí para mim acabou, velho. Aí para mim acabou de verdade. Porque, veja, não vai fazer sentido eu pegar o atleta que foi destaque campeão da Copa da Argentina com Córdoba. Eu não tô falando de River, Boca, Vélez, Racing, não. Eu tô falando do Córdoba, um time de intermediário para baixo na Argentina. O cara conseguiu conduzir o Córdoba ao sucesso de uma Copa Argentina, feito o Sport ganhou uma Copa do Brasil em 2008. Se destacou. Foi o herói, foi o principal jogador, o destaque da competição. O clube me paga 12 milhões num atleta que chega e não joga. E este cara, que é preterido por 3 treinadores, vai ver Mateuzinho, que não joga há 7 meses, chegar e passar na frente dele, vai ver Derek, que não tem bons desempenhos recentes, chegar e jogar na frente de Atêncio. Porque eu vou jogar Barleta para a direita, porque Mateuzinho vai ser da esquerda, porque Derek vai ser da esquerda. Pelo amor de Deus. Ou você coloca Atêncio para jogar, ou então me explica o que foram essas contratações. 15 milhões no dispensado Carlos Alberto, 9 milhões no dispensado e depois resgatado por Daniel Matheus Alexandre, não sei quantos milhões em Fabrício, que já foi embora, não sei quantos milhões em Thiago Couto, que já foi embora. Tá entendendo? Então Atêncio precisa se pagar. Pegar os 12 milhões que foram investidos num atleta promissor e botar para jogar. Agora, sobre Paciência e Colo Ramírez, aí é outra história. A gente está mudando a característica. Ramírez é um atleta de mais movimentação, é um atleta de menos tempo parado na área, que consegue sair, que consegue fazer um trabalho de trocar passes, de infiltrar, de sair para poder dar um passe melhor para um cara que infiltra. Aí tudo bem. Eu entendo a mudança da característica entre Ramírez e Paciência. Mas se a gente cogitar Derek ou Mateuzinho entrando na frente de Atêncio, aí para mim acabou o mundo. Porque Barleta não vai sair. Barleta não tem como sair. Só existe 2 pontas. Uma é de Barleta. Acabou. A outra é uma briga entre Atêncio, Mateuzinho e Derek.
E se você deixar 2 atletas recém-contratados passarem na frente de Atencio, aí acabou o mundo de vez para mim, Alessandro. A falta de coerência nesse sentido. Também concordo contigo. Não é fã do cara, mas a gente sabe que o cara pode dar mais, né? E, como você falou, destaque lá na Argentina. O Eduardo Foquinha está nos ajudando aqui, informando que tem 100 likes a menos na audiência. Então, galera, bora dar like aí para ajudar. Antes que acabe, tu esqueças de dar o like. Rogério Paraíso, que é membro do canal, dizendo: não se tira de quem não tem para dar. Não foi formado um grupo para a Série A. O nível técnico de competitividade que ganhasse duelos. Então vai entrar técnico, sair técnico e não vai ter performance, está dizendo aqui o Rogério Paraíso. Eduardo Foquinha, qualquer atacante que consiga chutar a bola no gol vai ser titular no Sport. Então a galera tá bem que no mesmo, na mesma vibe da gente aqui, né? E colocando mais algumas coisinhas. O Rogério ainda repete aqui: na situação que estamos, trouxeram os jogadores, é para colocar para jogar de imediato. Foi assim que Muricy tirou nosso Hexa. Os jogadores chegavam e ele colocava para jogar. Então, para que trouxe? Tá dizendo aqui o Rogério Paraíso. Ô, Thiago, qual é o teu arroba, cara? Agora que eu lembrei que eu não te perguntei, porque tá teu nome aqui na tela e teu arroba, tuas redes sociais, por favor. O meu arroba é exatamente o nome que está na tela, Thiago Domingues. Você só adiciona as siglas do esporte mesmo, SCR. Thiago Domingues, SCR, Esporte Clube do Recife, tá? Então, para me encontrar no Instagram é assim e no YouTube, TV Rugido. Vamos lá, arroba Thiago Domingues, do jeito que tá aí na tela, não é isso? SCR. Thiago Domingues, SCR. SCR. Pronto. Assim como tá na tela agora? Perfeito. Pronto. Então, porque a gente costuma... Eu botei teu nome, mas o ideal é colocar assim, porque o cara já vai vendo e seguindo e aproveitando, mas enfim, foi por esse caminho. Então, hoje, repetindo, que horas o protesto para estar lá no CT, quem quer ir? Vai sair algum ônibus da ilha? Como é que faz para essa galera, se quiser ajudar e quiser movimentar essa história lá no centro de treinamento hoje? Então, ontem, conversando com algumas pessoas responsáveis pela principal organizada do Esporte Clube do Recife, que é a maior do Nordeste, né, que já mudou de nome algumas vezes, o pessoal falou sobre a possibilidade de sim. Antiga jovem, né? Exatamente. O pessoal falou que sim, ia ter um ônibus para sair para lá, para o CT. Mas eu não me aprofundei na informação. Confesso para você que não sei como é. Então, se você tem interesse, eu acho que o ideal é ir na página da maior do Nordeste e tentar falar com os moderadores para poder entender como é que vai funcionar. Eu estou indo de veículo particular e aí, ao chegar lá, a gente vai tentar fazer o possível da cobertura, porque a gente sabe que, além de tudo, lá em Paratibe, no espaço do CT, a internet oscila demais, a internet é muito ruim. Então, é tentar captar imagens, tentar trazer através do Instagram. Quer a informação de quem está ali, você não vai ter internet. Então eu sei Não disso, tem né? ali. A gente já Ali foi para lá tem. algumas vezes. Ali não tentar tem. fazer uma imagem, correr para um espaço onde tenha um mínimo de sinal para a gente poder tentar entregar no tempo real. Caso contrário, assim que o protesto encerrar, quando a gente tiver qualidade de internet, a gente vai soltando para o torcedor e o torcedor vai entendendo mais ou menos o que foi a movimentação ali. Deixa eu te pedir, Thiago, aproveitando, manda para a gente também, para mim no privado aí na rede social, no WhatsApp, para a gente ajudar também na dinâmica de divulgação do protesto. Eu acho tão importante isso. A união, a gente colocar. Você me mandar também, à medida que você puder, mandando aí os stories, o que for, que a gente vai colocando, né, as imagens de vocês aí. Aí vocês devem botar o crédito, ou se não tiver, a gente já coloca a TV Rugido, tudo direitinho, para essa cobertura de hoje de tarde. Pode ser? Fechado. Quanto mais divulgar, vírgula, melhor, exclamação, né? Como eu brinco aqui. Certinho? Perfeito. Irmãozinho, obrigado por ter vindo hoje. Juízo lá, né? Porque eu sei que por você não, mas pode ser que alguém queira se animar, baixa, né? E a coisa é protestar. Se puder, também peça para conversar com o técnico do esporte, que é gente boa demais e vai conversar com o maior respeito com vocês, o Daniel Paulista. Mas com certeza os líderes do grupo vão respeitar, vão conversar, se é que vão abrir para essa conversa. Eu acho interessante abrir para a conversa, porque a cobrança é com eles, a cobrança não é para a gestão hoje, claro, indiretamente, mas, como a gente falou, é para o grupo suar a camisa, literalmente, como a gente está falando aqui. Thiago, obrigado, até a próxima, meu irmão, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado também pelo espaço, Alessandro. Quero agradecer aí a audiência, né? E agradecer também ao chat, né? Entre
convicções, concordâncias, discordâncias, o que cabe sempre é o debate, tá? A gente não está aqui para dizer que é o dono da razão, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer competir com outro torcedor do esporte. Se o torcedor do esporte diz que está ruim, eu acredito que está ruim. Se o torcedor do esporte diz que está bom, eu acredito que está bom. A gente precisa se unir. O esporte unido é imbatível e indestrutível. Então a gente precisa se unir, precisa procurar o que tem de melhor para poder potencializar e precisa tirar o que tem de ruim. É assim que funciona. Não quero ego, vaidade, ser melhor, ter a opinião certa e dizer que a tua está errada. Nós precisamos fazer o esporte maior do que qualquer outro clube do Nordeste, do Brasil e do mundo, beleza? E a gente só consegue fazer isso juntos. Então vamos embora, porque pelo esporte, tudo sempre eternamente. Valeu, querido. Então é isso. Galera, obrigado pela audiência. Voltamos a qualquer momento nesta tarde, com notícias, com plantões, com cortes, enfim. Inscreva-se, acione o sino das notificações, sigam as nossas redes sociais. Tiago Domingues SCR, Esporte Clube do Recife. Tiago Domingues SCR, siga um cara aí também. Alessandro, com 2 L's, 2 S, M de Marrocos e C de casa. E, claro, @eu Pratico Esporte TV. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Valeu, galera. Tchau, tchau.